Olá, como vocês estão? Eu sou o Pedro Quintão e vamos para mais um vídeo que ficará gravado no Instagram e também no meu canal do YouTube, canal Super Crente. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você ainda não me segue, convido você para me seguir no Instagram, @PedroQuintãoJF, tá bem? Meus irmãos, minhas irmãs, hoje eu vou falar de um tema muito importante, um tema muito urgente, que a partir desse ano de 2023, eu percebi que Deus colocou esse tema na vitrine do mundo. O que antes era um tema nichado na igreja, né? Ou seja, o que antes era um tema de nicho, hoje tornou-se algo que é falado em toda a igreja. O tema que eu me refiro é avivamento. O que é avivamento? É quando Deus provoca um despertamento da sua igreja. É quando Deus desperta os santos de tal forma que o seu poder, a sua glória, os sinais e maravilhas não ficam retidos dentro da igreja apenas, mas eles são demonstrados para a sociedade. Um exemplo claro disso é no avivamento do país de Gales, por exemplo, que ocorreu em 1904. Diz a história que as delegacias de polícia e os tribunais ficaram sem funcionamento, porque nos tribunais, por exemplo, não haviam casos para serem resolvidos. Então, a polícia estava tão sem funções naquele momento que diz a história que os oficiais se dividiram em quartetos para integrarem os corais das igrejas. Ou seja, olha só como que o avivamento impactou a sociedade, a ponto de não haver criminalidade no país de Gales naquela época. Um outro exemplo disso é o avivamento da Rua Azusa, 1906. Diz a história que recorrentemente o corpo de bombeiros era chamado. Por quê? Porque era visto uma grande chama saindo do prédio da Rua Azusa, saindo daquele edifício da Rua Azusa. Então as pessoas, quando viam aquela chama, aquela labareda de fogo, elas acionavam os bombeiros para poder apagar aquele fogo, aquele suposto incêndio. Porém, quando os bombeiros chegavam no local, não tinha absolutamente nada. Ou seja, era sim um fogo, mas era o fogo espiritual. Era um fogo que não existia no mundo físico de maneira assim que você pudesse ver, mas era um fogo do mundo espiritual. Afinal de contas, na Bíblia, o fogo representa poder. O fogo representa o dunamis, por exemplo, né, que é uma palavra grega, tem o significado de poder explosivo do Espírito Santo. Então, por exemplo, Moisés vê Deus numa sarça ardente. Poder. Elias monta o altar do sacrifício e Deus faz descer fogo dos céus. Poder. João Batista diz a respeito de Jesus Cristo: eu batizo com água, mas ele batiza com fogo. Poder. Percebe como que o fogo, ao longo de toda a Bíblia, significa poder? Então, quero falar sobre avivamento hoje, né? Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. E aqui na minha cidade há muitas profecias que falam que Juiz de Fora vai viver um grande avivamento. Um avivamento histórico. Um avivamento que não vai ficar retido apenas aqui na Princesa de Minas, como Juiz de Fora é chamada,
mas este avivamento vai começar em Juiz de Fora e vai se espalhar pelo Brasil. Inclusive, uma dessas profecias está aqui nesta lei que eu fiz questão de colocar num quadro. Tá? Olha só. É a lei número 10.771, de 2 de julho de 2004. Esta lei, de autoria do então vereador João Batista Barbosa Júnior, declara que Juiz de Fora é a capital do avivamento no Brasil. Olha só, artigo 1º. Juiz de Fora passa a ser considerada a capital do avivamento no Brasil. Né? Então, assim, essa lei, meus irmãos, de 2004, de autoria do vereador Barbosa Júnior, é uma dessas profecias que falam que Juiz de Fora vai viver um grande avivamento. Né? E há tantas outras profecias. Por exemplo, quando o Gabriel Cantarino, da Igreja One, veio aqui em Juiz de Fora no ano de 2020, ele pregou e ele disse que Juiz de Fora vai ser como um rebento para a nação. Eu estava passando tempo com Jesus e eu sinto que essa noite é uma noite de colheita, gente. E, obviamente, eu não vou falar de colheita de almas, mas queria começar profetizando sobre essa igreja aqui. Alguns poucos meses atrás, eu preguei uma mensagem que era subindo como um renovo, que era Juiz de Fora seria como um broto para a nação. E o nome para isso, lá em Isaías 53, é um rebento. Isso tem a ver com a palavra em inglês breakthrough, que é um romper, que é algo que sai de um lugar e puff, explode, avança, vai além. E eu fico muito feliz porque eu posso ver o Senhor aqui para rapidamente colher o fruto que já deu. Uau! Certo dia, conversando com um pastor que já está na casa dos seus 40 anos, ele disse que quando ele era criança, ele ouvia já que Juiz de Fora ia viver um grande avivamento. Ou seja, perceba essa questão geracional. Eu, particularmente, comecei a ouvir de avivamento em Juiz de Fora logo no começo da minha conversão, por volta de 2015, 2016. Mas perceba essa junção de gerações. Né? Não é apenas uma geração falando de avivamento em Juiz de Fora. Não é apenas um cristão, uma igreja. Não. Isso é muito antigo. Né? E o que eu quero falar com esse vídeo de hoje? A pergunta é: o que devemos fazer para viver o avivamento? Né? E eu não vou falar especificamente só para Juiz de Fora. Eu estou falando com todos aqueles cujo coração queima por avivamento. E para compreendermos o presente e vislumbrarmos o futuro, nada melhor do que olharmos para o passado. Né? Muitas pessoas não entendem, tipo, para que eu vou olhar para o passado? O que passou, passou. Ei, quando você vai no museu e você olha as peças ali presentes, você não está vendo algo obsoleto. Você está compreendendo aquilo que te antecedeu. Você está compreendendo os tempos passados para então compreender melhor o seu presente. Porque o presente é fruto do passado. O que está no presente não aconteceu de ontem para hoje, num estalar de dedos. Foi fruto de um processo histórico. E o que vai acontecer no futuro também vai ser fruto desse passado, desse presente. Afinal de contas,
a história se repete. Como dizia o rei Salomão, não há nada de novo debaixo do sol. Tudo é repetido, tudo é a mesma coisa. Então, eu vou usar principalmente como base esse livro aqui, que eu indico para todos. Tá? A História do Avivamento Azusa, do autor Frank Bartleman, ou Bartleman. Perdoe a pronúncia se estiver equivocada, mas Frank Bartleman ou Bartleman. Um dos dois deve estar certo. Então esse livro aqui é muito bom. Tá? Fala sobre o avivamento histórico da Rua Azusa, que começou a acontecer em 1906. E o autor desse livro, ele participou deste processo de avivamento. E lendo esse livro, nós podemos aprender o que fazer para vivermos um avivamento hoje. Né? Afinal de contas, se o autor ele esteve lá na Rua Azusa, ele viveu o avivamento da Rua Azusa, por que não copiar os seus métodos? Mas muitas pessoas podem falar, não, mas a gente não vai colocar Deus numa caixinha. Né? Deus, nesse negócio de copiar método é estranho, porque Deus faz coisas novas. Concordo que Deus faz coisas novas. Mas Deus também usa padrões, ou não? Deus também usa padrões. Quando Jesus veio, quando o Verbo se fez carne, o que Jesus fez não foi algo do zero, não foi algo do nada. Não. Jesus, ele é simplesmente a plenitude da lei. É por esse motivo que o apóstolo Paulo fala que as coisas do Antigo Testamento eram sombras do que haveria de vir. Ou seja, o que Paulo está falando? Que o Antigo Testamento já apontava para Jesus. Isto é, Jesus não surgiu do nada e começou a inventar uma teologia do zero. Não, ele é a plenitude da lei. Então, Deus tem padrões. Como, por exemplo, todo avivamento tem sinais e maravilhas. Pode ser que um avivamento tenha mais do que o outro, mas todos têm. Ao longo da história nós observamos isso. O avivamento de agora há pouco, lá em Asbury, que aconteceu em fevereiro de 2023, teve sinais e maravilhas, teve milagres acontecendo. Né? Casamentos restaurados, enfermidades curadas, teve sinais e maravilhas. Todo avivamento também tem um extrapolar do poder de Deus para além das quatro paredes do templo. Nunca um avivamento ficou assim, só retido na igreja. Só 4 cristãos sabem. Não, sempre é algo que, explodiu. Né? Tanto é que a imprensa bateu na porta lá do edifício da Rua Azusa para saber o que estava acontecendo. Avivamento tem incidência na sociedade, justamente por este extrapolar do poder de Deus. Eu citei aqui o exemplo das delegacias e tribunais que pararam de funcionar no avivamento do país de Gales. Um outro dado interessante é que durante o avivamento do país de Gales, os jogos de rugby, que eram um esporte popular na região, pararam. Nem os jogadores jogaram, nem tinha torcida para ver, porque estava todo mundo focado no avivamento, todo mundo imerso no avivamento. Então Deus tem certos padrões. Né? Vejamos alguns deles, portanto. Primeiro, o desejo do avivamento. Aqui na página 12 desse livro, o autor fala o seguinte: ansiava por conhecê-lo, né, no caso, conhecer a Deus, de uma forma mais real e por ver o trabalho de Deus avançar com poder. Um grande peso e desejo surgiram no meu coração para que houvesse grande avivamento. Ele estava preparando-me para um novo serviço seu. Este, porém, só poderia acontecer quando houvesse em meu coração um anseio mais profundo por Deus e uma verdadeira dor de parto na minha alma pela obra de Deus. E isto ele me deu. Ou seja, o que o autor está falando aqui, olha só, foco nessa frase.
um grande peso e desejo surgiram no meu coração para que houvesse grande avivamento. Para nós vivermos avivamento, o nosso coração tem que estar desejoso disso. Nós precisamos desejar avivamento. Nós precisamos clamar a Deus para que Ele abra os céus e derrame sobre nós esse avivamento. O nosso coração tem que querer, tem que desejar isso. Ou seja, nós precisamos ser intencionais. Uma coisa que eu sempre falo para os meus amigos, quando eu vou orientar alguém, eu falo o seguinte, nestes tempos em que nós estamos vivendo: sejam intencionais. O que é ser intencional? É ir para o culto sabendo o que quer. Deus, manifesta-se nesse culto de hoje. Derrame sobre nós o teu Espírito. Faça sinais e maravilhas. Não é ir para o culto com uma postura, o que rolar, rolou. O que acontecer, aconteceu. Não, precisamos ser intencionais. Então, uma chave para vivermos avivamento hoje é sermos intencionais. Pedirmos a Deus, Deus, derrama sobre nós avivamento. Todo sábado, na igreja a qual eu congrego, a primeira igreja batista de Juiz de Fora, unidade Zona Norte, nós realizamos uma oração por avivamento em Juiz de Fora. É específico. Todo sábado, antes do culto, oração por avivamento em Juiz de Fora. Todo culto, a bandeira de Juiz de Fora está lá, presente. Ou seja, nesse sentido, nós estamos sendo intencionais. Quando nós oramos por avivamento em Juiz de Fora, nós estamos agindo com intencionalidade. Nós estamos gerando algo no mundo espiritual. Uma outra coisa, uma outra chave do avivamento está aqui na página 14. Olha só o que o autor fala. Nosso coração sempre precisa de muita preparação, em humildade e separação, antes que Deus possa vir de forma persistente. A profundidade de qualquer avivamento será determinada precisamente pela profundidade do espírito de arrependimento que o produziu. É essa, aliás, a chave de todo avivamento verdadeiramente nascido de Deus. Qual que é a chave que o autor fala? Arrependimento. Meu irmão, se nós não nos arrependermos, não haverá avivamento. O arrependimento é a chave do avivamento. Por quê? Porque é mediante o arrependimento que nós reconhecemos que nós precisamos de Deus, que nós não somos nada sem Deus, que nós entendemos aquilo que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Entender isso gera arrependimento. Então o arrependimento gera uma fome por Deus, porque nós deixamos de ser autossuficientes, que foi aquele pecado de Adão, né? A sensação de autossuficiência. Não, eu não preciso ouvir Deus. Eu tomo as minhas decisões. Eu decido por mim mesmo. Então o arrependimento provoca em nós a quebra dessa sensação de autossuficiência. E, consequentemente, nós passamos a buscar a Deus, porque nós entendemos de uma vez por todas que nós necessitamos dele, que sem ele nós não somos nada. Como Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. O que significa isso? Por acaso você já viu aí no chão, na calçada, na rua, um galho dando frutos? Um galho com vida própria? Não, óbvio que não. Porque para o galho ter vida, ele depende de estar conectado na videira ou no caule de qualquer planta que seja. Sozinho, o galho não tem vida, porque a seiva que passa ali no tronco da planta, da árvore, é transmitida para o galho.
Se o galho é desconectado, ele deixa de receber a vida que outrora ele estava recebendo. É assim com Jesus. A nossa vida é oriunda dessa conexão com Jesus. Sem essa conexão com ele, nós somos zumbis, zumbis do The Walking Dead. Parece que estamos vivos, mas na verdade estamos mortos. É isso que, não é minha opinião isso, é Jesus que diz. Né? Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Em outro momento ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é a vida, como ter vida longe da própria vida? Então, o arrependimento vai provocar em nós um desespero por Deus. E isso vai gerar o avivamento. Uma outra coisa que o autor diz, muito importante, é estarmos conectados com a história dos avivamentos. Olha só o que ele diz. Minha alma fica incendiada quando leio sobre o trabalho glorioso da graça do Senhor no país de Gales. Os 7.000 que, juntamente com os que foram poupados, e aqui ele está usando uma referência bíblica de Ezequiel capítulo 9, e que estão suspirando e gemendo por causa das abominações que há na terra e pela decadência da verdadeira piedade no corpo de Cristo, podem ser perdoados por regozijar-se numa hora como esta, em que se vê a perspectiva de Deus mais uma vez mover-se na terra. Aqui eu quero falar duas coisas. Primeiro, ele faz a referência ao avivamento do país de Gales. Ele diz, minha alma fica incendiada quando leio sobre o trabalho glorioso da graça do Senhor no país de Gales. Em outra página aqui, ele fala até o seguinte, ó. Alguém me enviou 5.000 folhetos do avivamento no país de Gales. Distribuí-os pelas igrejas, proporcionando um efeito maravilhoso e vivificante. Ou seja, uma chave para nós vivermos avivamento hoje é nós olharmos para a história, nós conhecermos e compreendermos os avivamentos que já ocorreram ao longo da história. Avivamento de Jerusalém, Atos 2, País de Gales, Rua Azusa, Ilhas Hébridas, Toronto, Asbury, a Inglaterra de John Wesley, século XVIII, Jonathan Edwards, século XVII, nos Estados Unidos. É muito importante nós olharmos para os avivamentos que já aconteceram. Por quê? Porque é o que eu falei no começo desse vídeo. Olhando esses avivamentos, olhando para o passado, nós vamos tirar chaves, códigos, ensinamentos para nós vivermos um avivamento hoje. Tipo assim, o que aqueles homens de Deus fizeram, o que estes heróis da fé fizeram, que provocou o avivamento na sua época, nos seus tempos. E entendendo o que eles fizeram, nós vamos modelar este comportamento para vivermos avivamento hoje. Então, o Frank Bartleman, que era ali um participante, uma testemunha ocular, né, alguém que participou ativamente do avivamento da Rua Azusa, ele compreendia claramente e conhecia o avivamento do país de Gales. Né? Então isso nos ensina que, poxa, nós temos que conhecer, cara, a história dos avivamentos. É por isso que eu tenho esse livro aqui, do Avivamento da Rua Azusa. É por isso que eu sempre fui apaixonado por estudar avivamento. Não para eu ficar numa postura passiva, tipo, ah, que legal, muito interessante. Não, não é só para aumentar o meu conhecimento, é para eu aplicar hoje. Meu irmão, eu não quero ser apenas alguém que vai contar histórias do que os outros fizeram. Não, eu quero contar para os meus filhos e netos o que eu fiz com Jesus. Chegará o tempo em que nas nossas escolas bíblicas nós não vamos contar apenas o que os pais da igreja fizeram, mas sim o que nós fizemos durante a semana. Nós precisamos nos inspirar nos heróis da fé, nós precisamos nos inspirar em seus feitos,
aplaudir o que eles fizeram e agradecer o que eles fizeram. Afinal de contas, eles pavimentaram o caminho até aqui, mas nós também precisamos querer viver a nossa própria história. Nós também temos que desejar ser ativos na história, fazer história com Jesus. Não há pecado em desejar isso. A respeito daquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, derramando o óleo nos pés de Jesus, o próprio Senhor falou a respeito dela. Olha, a história dessa mulher vai ser contada para sempre, juntamente com a pregação do Evangelho. E até hoje nós falamos dela. Então nós precisamos desejar fazer história. Nós precisamos olhar para os avivamentos que aconteceram no passado, não como um cachorro que... Sabe aqueles cachorros que chegam na padaria e eles ficam sentados na calçada, babando, olhando aqueles frangos que ficam, né, girando, aqueles frango assado? Nós não podemos ficar assim também. Nossa, olha só que legal que aconteceu lá em Asbury. Não! Nós temos que gostar, que admirar, que aprender, mas aplicar na nossa vida, no nosso tempo. Então, uma chave para nós vivermos avivamento é essa. Entender o que aconteceu ao longo da história, mas para extrair ensinamentos para que nós possamos aplicar no nosso presente tempo. Tá? Outro ensinamento, o avivamento é interdenominacional. Diz aqui o autor. Deixa eu ver aqui. Eu anotei aqui, página 16. Será que eu anotei certo? Uma outra coisa aqui que eu queria falar, que eu não posso me esquecer. Olha só o que o autor fala. Regozijar-se numa hora como esta, em que se vê a perspectiva de Deus mais uma vez mover-se na terra. Né? Ou seja, o que o autor fala? Que era um momento de regozijo pelo fato de Deus estar se movendo na terra. Meu irmão, notícias ruins sempre aconteceram. Né? E no nosso tempo não é diferente. Se você abrir os sites, ligar a televisão, abrir o celular, enfim, você vai ver notícias ruins aos montes. Mas nós temos que tomar uma decisão. Nós vamos olhar para a terra prometida, mas com o nosso olhar voltado para o fato dessa terra manar leite e mel, para o fato de Deus ter prometido que nós pisaríamos nessa terra, ou os nossos olhos vão ficar mais voltados para os gigantes que habitam nessa terra, ou para os muros fortificados dessa terra? Notícias ruins sempre aconteceram. Muita gente acha que os avivamentos vêm como uma cereja do bolo, ou como um prêmio que Deus dá para a sociedade, para a igreja. Tipo, olha, já que vocês estão se comportando direitinho, eu vou dar avivamento para vocês. Não, meu amigo. Né? O avivamento vem em tempos de caos, em tempos de instabilidade, em tempos em que não está tudo bem. E nós, como igreja, nós devemos proclamar esperança. Porque se nós ficarmos só repassando notícias ruins e com discurso sem esperança, qual que vai ser a nossa diferença para os que não creem? Porque a Bíblia diz que nós temos uma consciência das Escrituras, das promessas de Deus. Nós carregamos conosco a esperança. Então nós devemos fazer a diferença, ser sal da terra e luz do mundo. Tá tudo ruim. Peraí. Mas Deus prometeu avivamento. Deus prometeu o último avivamento. O grande avivamento que vai preceder a sua volta. Como diz lá em Joel 2. Eis que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vai acontecer um último avivamento. O grande avivamento. Né? Então assim, continuando. Página 35. Olha só o que o autor disse aqui. Na verdade, o autor do livro está citando uma fala do Evan Roberts.
O avivamento no país de Gales não vem dos homens. É obra de Deus. Ele está muito próximo de nós. Não há problemas de crenças ou dogmas nesse movimento. Não estamos ensinando nenhuma doutrina sectária, só a maravilha e a beleza do amor de Deus. Então, duas coisas. Primeiro, aquela questão de ser interdenominacional. O avivamento aqui não é sectário, não é, ou você entra na nossa doutrina ou você está fora do avivamento. Não, cara, é interdenominacional. O avivamento não é patenteado por uma placa de igreja. Na verdade, o avivamento é da igreja, é do corpo de Cristo, é da noiva de Cristo, né? Outra coisa, o Evan Roberts fala que não vem de homens, né? Muitos profetas dizem, inclusive, que este último avivamento, o foco também não vai estar em homens, vai estar em Deus. Então, assim, não vai ser assim, o avivamento tipo da super estrela que promoveu o avivamento. Não vai ser. Eu quero dizer o seguinte: esse avivamento não vai estar atrelado a nomes específicos. Não quer dizer que nomes não possam. Quem vai participar do avivamento? Somos nós, seres humanos. Né? Pessoas famosas e anônimos, independente da classe social, todos vão participar. Mas o que eu quero dizer é que não vai ser assim, o avivamento do Pedro. Entendeu o que eu estou falando? Atrelado a uma pessoa em específica. Não. Vai ser um avivamento da igreja, do corpo. Meu querido amigo Wanderlei Tomás, tudo bem? Graças a Deus. E o senhor, como está? Um grande abraço. Tá? Entende? Então vai ser um avivamento. O nome que vai aparecer vai ser o nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Entende? Este é o nome que vai estar em evidência. O nome de Jesus. Continuando e já finalizando, para vivermos avivamento, nós precisamos do espírito de intercessão. Olha só o que diz o autor. O espírito de intercessão se apossara de mim de tal maneira que eu orava noite e dia. Jejuava tanto que minha esposa de vez em quando achava que eu iria morrer. As tristezas do meu Senhor estavam sobre mim. Eu estava no jardim do Getsêmani com ele. O penoso trabalho da sua alma, conforme Isaías capítulo 53, versículo 11. Deixa eu arrumar aqui. Também estava sobre mim, ou seja, né, repetindo, o penoso trabalho da sua alma também estava sobre mim. Comecei a temer, como ele temera, que não viveria para ver a resposta às minhas orações e lágrimas em favor de um avivamento. Mas ele me consolava, mandando mais de um anjo para fortalecer-me, e eu ficava satisfeito. Sentia que estava experimentando um pouco do que Paulo quis dizer quando escreveu: preencho o que resta das aflições de Cristo, em favor de um mundo perdido. Alguns temiam que eu estivesse ficando desequilibrado. Não conseguiam compreender a profundidade do meu comprometimento. Ou seja, uma outra chave para vivermos avivamento é esse espírito de intercessão. O autor disse que a esposa dele achava que ele ia morrer, de tanto que ele jejuava e orava. Ele sentia aquelas dores de parto que Paulo fala. Ele sentia que ele estava junto com Jesus no Getsêmani, agonizando pelas almas perdidas. Tem um livro aqui também que é muito bom, Por que Tarda o Pleno Avivamento, do pastor Leonard Ravenhill. Olha só o que ele diz. Quase 1 milhão de pessoas morrem sem Cristo semanalmente, em todo o mundo. Isso não significa nada para você? Indaga o pastor Ravenhill. Meu irmão, minha irmã, esse espírito de intercessão vai ocorrer conosco à medida em que nós entendermos
que quando uma alma morre sem Cristo, não há segunda chance, não há uma outra oportunidade. Diz a palavra do Senhor que ao homem está dado morrer uma só vez, e depois vem o juízo. Portanto, se nós entendermos que uma alma que morre sem Cristo, ela vai padecer, sofrer eternamente, não é possível que isso não vai despertar em nós uma agonia, uma compaixão pelos perdidos, algo que tira o nosso sono. Esse profundo comprometimento que o autor fala. Os nossos olhos estão muito secos. Não significa que nós não podemos brincar, contar piadas, nos divertir. Lá na série The Chosen, tem muitas cenas que mostram isso, né? Jesus ali tendo momentos de diversão com seus discípulos. Mas também mostra Jesus em agonia, chorando, contrito. Não quer dizer que nós não podemos sorrir, mas se os nossos olhos estão secos, se nós só sorrimos, brincamos e divertimos, tem algo errado aí. Porque o dia que nós entendermos isso, nós vamos ser acometidos daquela mesma angústia do reformador escocês John Knox, que orou da seguinte forma: Senhor, dá-me almas, senão morrerei. Então, uma das chaves do avivamento é esse espírito de intercessão. O que é isso? Intercessão é se colocar no lugar do outro, é clamar a Deus pelo outro, é clamar ao Senhor pelas outras almas. Porque essa verdade, ela se alia àquela outra verdade que é estar inconformado, é a que eu vou falar agora. Se você está inconformado com a situação espiritual, se você está inconformado com o pecado se alastrando, isso vai gerar em você uma angústia pelos perdidos. E, consequentemente, você vai clamar a Deus para que dê um renovo, para que derrame sobre nós o seu poder, para que Ele nos use para salvar pessoas. Nós vamos clamar por avivamento na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo. O dia que nós entendermos a necessidade do poder de Deus. Isso também é oriundo dessa inconformidade, como diz aqui na página 28, olha só o que o autor fala. Olha só, mas que posição horrível para uma igreja assumir, colocar Deus para fora. Da mesma maneira, também puseram, mais tarde, o Espírito do Senhor para fora das igrejas do país de Gales. Cansaram-se de sua presença, desejando voltar aos velhos padrões frios e eclesiásticos. Como são cegos os homens! Ou seja, o autor aqui, ele está inconformado com a frieza espiritual, com a apostasia. Isso não do mundo, não em relação ao mundo, não. Da igreja. Apostasia da igreja, frieza espiritual da igreja. Porque muitos falam, o mundo está assim, o mundo está assado. Ei, as trevas só existem onde não há luz. As trevas não possuem consistência em si mesmas. Antes, elas existem só por causa da ausência de luz. Será que se nós estivéssemos totalmente comprometidos, será que se nós estivéssemos vivendo tudo aquilo que a Bíblia diz que nós podemos viver, será que se nós estivéssemos dando vazão ao poder do Espírito Santo que há em nós, haveria tantas trevas assim? Então o autor estava inconformado com a situação da igreja.
E por isso ele clamava por avivamento. E só um parênteses, irmão, não significa que, tipo, quando eu falo estar inconformado com a situação da igreja, não é assim, tá tudo ruim, né? Muitas pessoas têm mania de generalizar as coisas. Não, eu estava lendo um texto ontem que o autor falou assim: você clamar por mais de Deus, você querer mais de Deus, você pedir renovo na igreja, você estar insatisfeito e inconformado, não significa você não reconhecer o que há de bom. Não significa você não estar feliz com o progresso, com o avanço. Não, significa apenas você honrar a Jesus, que você quer cada vez mais viver a sua palavra, mais e mais. Ou será que nós chegamos num nível em que nós estamos nota 1000, não precisamos de mais nada, já estou vivendo 100% a Bíblia e beleza? Eu acho que não. Se fosse assim, nós já poderíamos ter sido arrebatados como Elias. Então, meu irmão e minha irmã, eu finalizo com essas chaves. Né? O que nós falamos hoje? Chaves para viver o avivamento. Desejo do avivamento. Prestar atenção na história dos avivamentos. Entender que o avivamento é interdenominacional. Entender que Jesus é o foco e não homens. Ter esse espírito de intercessão e estar inconformado tanto com o pecado avançando no mundo, quanto com a frieza espiritual da igreja. Quando eu falo a igreja, né, você entende o que eu estou falando, não é da igreja A, B ou C, da igreja de maneira assim, qualquer igreja que porventura esteja vivendo isso. Né? Jesus, lá no livro de Apocalipse, ele endereça carta às igrejas. Né? Então, até aqueles que estão puros, que se purifiquem ainda mais, como diz a palavra do Senhor. Amém? Eu creio no último avivamento, eu creio no grande avivamento, e todos os dias eu peço a Deus para que não passe a minha geração até que esse avivamento aconteça. Então clame por avivamento a Deus também na sua cidade, na nossa nação, no mundo, de onde você for, de qual país você estiver, não importa, clame a Deus por avivamento. Amém? E entenda essas chaves, estude essas chaves, né? E finalizo a Deus dizendo uma outra chave aqui que nós falamos, né? Que é o arrependimento. A profundidade de qualquer avivamento será determinada precisamente pela profundidade do espírito de arrependimento que o produziu. Então a mensagem de hoje não é nova, é só o que a Bíblia sempre disse. Como dizia João Batista, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima.